Olá pessoal, tudo bem? Está no ar mais um episódio do nosso podcast Senac em Movimento. O podcast é alusivo aos 50 anos do Senac Rondônia. Lembrando que são 50 anos do Senac daqui, ok? E 80 anos do Senac Brasil. Bem, gente, antes de nós começarmos aqui e receber a nossa convidada para lá de especial, eu quero te lembrar para você não esquecer de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho, é claro, né? E não esquecer de seguir a gente lá nas redes sociais, Instagram e YouTube, tá bom? E TikTok também. Bem, gente, o nosso podcast de hoje está sendo gravado aqui na cidade de Cacoal e nós vamos receber a nossa gestora aqui da região sul, que abrange as cidades de Vilhena, Pimenta Bueno e Cacoal. É a Claudiane Lima, que vai contar um pouco para a gente da sua trajetória dentro da instituição. É isso mesmo, Claudiane? Olá, Jamile. Olá, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês em um momento tão especial da nossa instituição, né? 50 anos. E é um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Claudiane, antes de qualquer coisa, né, nós estamos muito contentes de você ter aceito o nosso convite e dizer que eu tenho certeza que vai ser um momento de muita conversa legal, um momento de descontração. Então fique tranquila, relaxe, vai dar tudo certo. Bem, Claudiane, então assim, a gente vai começar o seguinte: como foi o teu primeiro contato com a instituição? Então, Jamile, tem alguns anos, né? Iniciei assim minha trajetória de uma forma bem bacana na instituição. Eu morava em Nova Brasilândia do Oeste, que é um município a aproximadamente uns 130 quilômetros aqui de Cacoal. E eu atuava em uma instituição, em uma empresa, na associação comercial, na verdade, né? E nós realizamos uma parceria com o Senac na época e recebemos o Senac lá no nosso município. E teve uma capacitação lá e falei, poxa, que interessante, Senac. Comecei a pesquisar, falei, olha, quero fazer parte disso. E aí, na época, eu estive em contato com a gerente, que foi, né, até lá, e ela falou, olha, vai ter um processo seletivo no Senac. Daqui a uns tempos, se você quiser fazer, eu falei, opa, me avisa, por favor, eu quero fazer. E assim foi o meu primeiro contato com o Senac, né? De imediato, a gente vê, assim, a forma de atuação da instituição e a paixão, né, em ensinar, em fazer parte, assim, do aprendizado da vida das pessoas. E assim, a gente sabe que a tua trajetória, Claudiane, dentro da instituição é muito linda, porque a gente sabe que você galgou espaços, né? E assim, a gente queria que tu contasse pra gente como foi começar como assistente, porque você falou que fez o processo, né? Você recebeu a informação de que teria o processo seletivo e aí você fez e você passou. Aí conta pra gente como que foi aí e também os desafios nessa fase inicial. Sim, eu fiz o processo seletivo lá no ano, alguns anos atrás. E iniciei como assistente administrativo, consegui aprender assim vários processos da instituição, né? Atuei em vários setores da instituição, deu para aprender muito sobre um pouco do que a instituição faz. Depois eu tive a oportunidade de atuar na secretaria escolar, que são processos mais bem acompanhados, né, escolares, documentação de aluno, atendimentos pedagógicos também. E aí depois eu atuei como técnica especialista. Nós tivemos uma transição e tive a oportunidade de atuar juntamente com a gerente, com a gestora da época, e pude aprender assim um pouco mais sobre a parte da gestão, sobre lidar com pessoas, né, lidar com parceiros. E foi muito bacana, assim, eu sempre digo que o Senac, ele traz, assim, uma mudança de vida para a gente também, enquanto profissional, uma mudança de futuro, né? Quando eu entrei nessa instituição, eu não imaginei que eu ficaria tanto tempo por aqui. E aqui estou eu, né, há 18 anos já nessa... Quase os 20, aí beirando os 20, né, Claudiane? Tem um tempinho. E assim, em qual momento que você sentiu, assim, que estou pronta para dar o próximo passo? Porque você falou que depois de secretária você já foi para técnica. Como que foi essa sensação, assim? Teve medo? Como foi? Então, quando eu saí da transição de secretária para técnica, foi bem tranquilo.
Até porque nós sempre trabalhamos de forma bem unida, né? E aí é uma equipe enxuta, uma equipe que trabalha sempre próxima às atividades, já atuava junto com as colegas que eram do setor pedagógico, sempre gostei dessa parte pedagógica também, de lidar com o aluno, lidar com os professores, organizar as ações dentro do nosso modelo pedagógico, né? E aí nesse momento foi bem tranquilo. Agora para a gestão foi um pouco mais, a gente pensa assim, será que eu estou deu pronta? Medinho, deu um pouco de medinho, Claudiane? Na verdade a gente fica um pouco receoso, né? E aí a professora Nina, ela é uma pessoa assim, que me inspira em relação a isso. Ela esteve aqui, conversou comigo na época, né? E aí eu sempre lembro de uma frase que ela me disse. Ela falou assim, Claudiane, agora é a sua hora, agora é a sua vez. E o medinho sempre dá, né? Mas a gente vai com medo mesmo. Eu digo assim que a gente pode sentir muitas vezes que a gente não está pronto, mas quando nós fazemos o nosso trabalho com dedicação, com amor, e quando a gente conhece os processos, fica tudo mais tranquilo, né? E tudo flui melhor. É verdade. E aí você já deu a introdução aqui da minha próxima pergunta. Você falou que já está há 4, 5 anos à frente da gestão, frente da 4 unidade? anos. 4 anos. Isso. E para você, o que significa liderar uma unidade? Do SENAC, né? Que fique claro, como liderar uma unidade do SENAC? Então, hoje liderar o SENAC, assim, é uma honra, né? Fazer parte de um momento importante da instituição. E também ver que a nossa liderança, ela acredita no nosso trabalho também. Nos dá a oportunidade de atuar, acredita na nossa liderança, no nosso comprometimento da nossa equipe. E é um desafio porque a nossa região é uma região grande, mas é uma região maravilhosa de se trabalhar. A equipe também é uma equipe maravilhosa, então a gente não faz nada sozinho. Eu sempre digo que nós não trabalhamos, o sucesso ali não vem sozinho, ele tem que ter pessoas junto, né? E a equipe, ela faz parte de cada momento. Quando a gente tem uma boa equipe, tudo transcorre assim muito bem. E quais são os teus maiores desafios, Claudiane, à frente da unidade? Então, hoje o nosso maior desafio é trabalhar trazer as pessoas e permanecê-las aqui na instituição, né? Nosso desafio é a manutenção dos nossos alunos na instituição, né? Nós acredito que toda a parte da educação tem sentido essa mudança de cenário no âmbito educacional, tanto as escolas públicas, mas a educação profissional também. Nós vimos que o mundo realmente mudou a partir da pandemia, né? Nós tivemos um outro cenário, mas a instituição, ela está pronta, ela aplica novas tecnologias, novos métodos, e nós estamos atentos a essas mudanças. Então, isso tem sido um desafio para nós, mas nós estamos galgando aí, superando essas questões. E nesse tempo de gestão, teve algum momento ou algo que te marcou profundamente? Você gostaria de contar para a gente? Uma história com um aluno, alguma história com algum colaborador, algo que você lembra assim? Olha, Jamile, na verdade, assim, são muitos momentos, né? Toda formatura é um momento assim que eu me emociono. Quando eu vejo quando as pessoas concluem, quando as pessoas falam, quando começaram, qual era a expectativa delas, o momento que elas estavam passando. E a gente vê assim que realmente tem sentido, faz muito sentido o que nós fazemos. A nossa missão é de transformar vidas, e a gente, de fato, a gente vê que realmente a gente consegue realizar essa transformação nas pessoas. Então, esse momento para nós é muito importante. Para mim, sempre é emocionante. Um momento sempre vai superando o outro, e eu sempre fico muito emocionada nessas formaturas, nesses encerramentos de curso. E
é uma mudança de vida, assim. Para mim trouxe uma transformação profissional também, essa visão de futuro, essa contemplação no sentido de você se sentir realizado naquilo que você faz, sabe? Eu acho que a gente só se sente realizado quando a gente vê que faz sentido o que nós fazemos, né? Você falando aí, eu me lembrei de um episódio, Claudiane, que eu até gostaria de pontuar aqui. A gente teve a pandemia e a gente começou a fazer as formaturas virtuais. Eu até cheguei a fazer, acho que algumas aqui, né? Sim, fizemos. E assim, claro que era o que dava para a gente fazer, a gente não queria não proporcionar isso ao aluno, ainda que fosse de maneira virtual. E eu me recordo que quando a gente fez a primeira formatura lá em Porto Velho, a gente fez com 6 alunos presenciais, né? Presencial a formatura. Fizemos com 6 alunos, se eu não me engano era nutrição, técnica nutrição. E foi um chororô, assim, eu lembro que até eu já sou chorona por natureza, mas nesse dia eu não aguentei, porque assim, a gente lembrou da pandemia e aí a gente olhou para aqueles rostinhos, as famílias ali, né, os familiares todos ali, não tinha como não chorar. Verdade. Todo mundo que estava ali foi muito emocionante, porque a gente estava vindo de uma pandemia, uma formatura com 6 pessoas, né, depois de tudo que aconteceu presencial, foi muito marcante. Então, assim, realmente, quando a gente faz a formatura, né, a equipe que está aqui, né, o Ítalo principalmente, né, vou falar aqui, nosso produtor, que também tem acompanhado bastante, realmente é algo que não tem como você não emocionar. Porque você entende ali que, não, realmente eu estou no caminho certo, é isso aqui mesmo. É para isso que eu estou aqui, é para isso que o Senac está aqui, né? Muito legal esse apontamento em relação às formaturas. E aí a gente também, Claudiane, a gente quer te conhecer um pouco agora. Claudiane, não a gestora, tá bom? Quem é a Claudiane nas horas vagas? O que a Claudiane gosta de fazer nas horas vagas? Então, Jamília, eu sou mãe, sou esposa, sou filha. E nos meus momentos vagos eu gosto de estar com a minha família, que é a minha base, né? Para a gente fazer um bom trabalho, a gente precisa ter esse apoio familiar, né? E minha família é tudo para mim. Então, nos momentos vagos, nós gostamos de estar juntos, de sentar juntos à mesa, de passear, de brincar com os meus filhos. Gosto de estar com os meus amigos também, tem um grupo de amigos muito bacana. E gosto muito também de assistir TV, né? A gente vê assim, TV com as crianças, filme. E nesses momentos a gente tem que distrair, né? É um momento que a gente tem assim para se soltar um pouco com a família. Dá para desligar um pouquinho, Claudiane, quando você está em família, assim, do trabalho? Você consegue desligar? Agora eu consigo, Jamile. Teve um tempo que a gente que dava meio misturado, né? A gente fica um pouco assim, mas a gente vai aprendendo a lidar, né, com os nossos... O equilíbrio, né, Claudiane? Com a nossa ansiedade e tudo mais. Hoje eu consigo, sim, desligar um pouco e ficar com a família e ativar. A gente nunca fica 100%, né? Porque eu acredito que o Senac, ele está dentro de nós, né? A gente vê alguma coisa e fala, opa, isso é legal lá para o meu trabalho, isso é legal levar para a equipe. Mas é um momento muito bom. A gente precisa desses momentos. Inclusive, né, Claudiane está falando aí que isso aqui é bom para minha equipe. De vez em quando ela manda algumas coisinhas lá no Instagram. Tipo assim, Jamile, fica a dica, entendeu? Então vocês já estão imaginem aí como é que funciona aqui a cabeça da Claudiane, né, Claudiane? É nos momentos de distrações que eu faço isso. Exatamente. Claudiane, o que te motiva nos dias difíceis? Jamile, o que me motiva é ver a realização das pessoas. Acho que isso não tem melhor pagamento, digamos, né? Ver que o nosso objetivo ele foi alcançado, que o que nós fizemos, o que nós estamos fazendo tem sentido, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida profissional, né? Tudo precisa ter um sentido, né, de viver. Então nós estamos aqui, nós precisamos cumprir a nossa missão, e a nossa missão é transformar vidas. E na minha vida pessoal também, a minha missão hoje é criar os meus filhos, cuidar dos meus filhos, dar uma boa educação para eles. E hoje viver no universo Senac me ajuda muito também na construção da educação das crianças. E isso faz de mim, com certeza, uma pessoa melhor e uma mãe melhor também. E quem são as tuas inspirações? Olha, inspirações você diz dentro do Senac ou de uma forma geral? Pode ser uma forma geral. Olha, então, eu sou formada em administração, né? Então eu sou amante da administração.
Eu gosto, dentro do Senac, a minha inspiração é a professora Nina, né? Com certeza. Eu acho que de boa parte dos senaquianos, né, Claudiane? A professora Nina, ela é diferenciada, né? A gente sempre tem um histórico na vida, né? E às vezes a gente não tem noção de como que a gente impacta a vida das pessoas. E muitas vezes o nosso trabalho, às vezes fazendo o que nós fazemos no dia a dia, a gente não sabe que a gente está mudando e como que a pessoa está nos observando, como que a forma que a gente age, que está mudando a vida da outra pessoa. Então, em muitos momentos assim que eu estava na instituição, que às vezes eu estava assim, será que eu vou continuar por aqui ou não? E aí a professora Nina, ela sempre trazia assim, uma reflexão, conversava com a gente e me trazia a uma realidade e me motivava novamente, mesmo distante. E isso para mim é muito importante. Agora, na vida, vamos dizer, né, no contexto acadêmico e tudo mais, eu tenho uma inspiração também de uma pessoa que não está mais entre nós, mas que foi a minha gestora, que foi a Neila. Foi gestora por pouco tempo, mas foi minha companheira de trabalho, colega de trabalho, né? Foi a minha orientadora do TCC na faculdade. Então, assim, eu tenho um carinho enorme por ela também. Né, não está mais entre nós, mas ela assim, impactou minha vida demais. Peraí, deixa eu me recuperar aqui. Peraí. Falar da Neila, eu ainda consigo... A gente fica engasgado, não fica? E é impossível falar dela e não se emocionar, né? Exatamente. A gente sente muitas saudades, né? Saudades boas. Vamos lá. Fechou aí? Fechei. São as tuas inspirações? São as minhas inspirações. Vou falar de inspiração próximas, né? Não, sim, são as tuas inspirações. Porque no fim, Claudiane, as inspirações são essas, né? É quem tá com a gente, é quem a gente conhece assim no dia a dia. Porque é muito fácil a gente falar, eu sigo, agora abrindo um adendo, né? Certa vez, alguém, puxando aqui para a questão da igreja, né? Certa vez alguém estava pregando e falou assim: eu amo seguir o fulano, eu amo seguir o cicrano, porque ele fala assim. Aí essa pessoa falou assim: gente, você tem que ter inspiração daquela pessoa que você está no dia a dia. Porque é ela que você conhece, é ela que te conhece no dia a dia. Justamente. Porque a internet, ela cria você cria ali... É uma imagem, você não tem como saber se aquilo é real, né? E aí, pode falar. Mas eu não posso deixar também de falar aqui de uma pessoa que me inspirou também e no qual eu pude aprender muito com ela, que foi Elisete, que foi minha gestora por tantos anos. Tem uma história profissional maravilhosa. Uma história dentro da casa também, né, Claudiane? Isso. Muito assim, muito admirável também, porque o tempo que ela esteve com a gente, ela também deixou a marca dela dentro desses 50 com anos, certeza, né? Não tem como a gente... Me ensinou muito, aprendi muito com a Elisete e me deu a oportunidade de atuar na secretaria, né? Confiou no nosso trabalho, sempre incentivava. Então, assim, é uma pessoa também que eu levo para a vida. É uma inspiração, com certeza. E aí, Claudiane, a gente, como você bem sabe, a gente está aqui para celebrar os 50 anos do Senac Rondônia, que não são 50 dias, né? Então é muito chão aí, né? Tivemos um bom chão aí. Me diz uma coisa, para ti, o que essa história representa, esses 50 anos, né? Que construiu aí, desses 50, quase 20 você está por aqui, né? Então, para ti, o que representa essa história de 50 anos de Senac? Então, Jamile, são 50 anos de muita transformação, de muita mudança. Eu acredito que nesses últimos anos, assim, o Senac deu um salto, né, em Rondônia, um salto grande. Nós estamos aí com ambientes modernos, com novas tecnologias. Nós estamos aqui em uma instituição que tem todas as tecnologias modernas, né? E sempre se atualizando. Então, é uma honra para a gente participar de um momento tão importante da nossa instituição. E esses 50 anos, com certeza, assim, foram bem vividos e com muita transformação de vidas. Então, com certeza, é um momento assim ímpar para todos nós que estamos
aí há alguns anos, né? Fazer parte dessa história é realmente uma honra. E que futuro você sonha para Cacoal? Bom, Jamile, nós temos muitos sonhos aqui em Cacoal, né? Um deles está se realizando agora, que é a ampliação da nossa unidade. Nós teremos aí um auditório, mais salas, laboratório, ambiente para os nossos alunos descansarem, né? Um ambiente ali de descontração. E claro que eu vejo assim que, além desse crescimento das tecnologias e de tudo mais, o Senac, ele sempre vejo o Senac como sempre focado na transformação humana. Então, além de estarmos evoluindo nessas questões tecnológicas, o Senac nunca vai deixar de ter esse olhar mais humano, né? Nós estamos ampliando, mas para as pessoas. Sem pessoas não faz sentido a nossa existência. E o que você diria para aquela Claudiane lá do início? Olha, que pergunta! Bom, o que eu diria hoje, eu acho que hoje eu estou realizada onde eu cheguei, que hoje eu sou feliz no que faço com muito amor, com muito carinho, e que valeu a pena tudo o que nós passamos, valeu a pena toda a trajetória que eu vivi até aqui e fez muito sentido, aprendi muito. E o que você espera do Senac daqui a 10 anos? Olha, eu espero o Senac ainda mais conectado, né, com as tecnologias, sempre ampliando essas questões do mundo, do que o mundo traz de modernidade, mas também vejo o Senac, como eu disse, né, com um olhar sempre valorizando o lado humano e olhando para essa transformação social da vida das pessoas. Então, além das tecnologias, nós temos também esse olhar social e isso faz muita diferença no nosso trabalho. Isso, Claudiane. É isso, gente. Maravilhoso esse episódio, né? Conhecendo um pouco aqui da Claudiane, gestora. Claudiane, mãe, mulher, filha, como ela bem pontuou, né? E antes de tudo, eu quero já agradecer, Claudiane, por você ter aceito o nosso convite. Claudiane estava um pouco nervosa no início, mas deu certo, né? Venceu, né, Claudiane? Venceu, né? Foi ótimo, foi maravilhosa. Se a gente tivesse mais perguntas aqui, eu acho que esse programa ia mais tempo, mas temos um tempinho, né? Então, assim, gente, o Senac, ele é isso. Ele oportuniza, ele transforma a vida das pessoas realmente. E a Claudiane é um exemplo disso. E eu quero... Não é isso, Claudiane? É verdade, Jamile. E antes de encerrar, eu quero deixar tuas considerações finais, Claudiane. Pode ficar à vontade. Bom, as minhas considerações é o seguinte, eu só tenho que agradecer, né? Gratidão a essa instituição que faz parte da minha vida, faz parte da vida das pessoas, da minha família, da comunidade. E a existência dessa instituição, com certeza, é um ganho grandioso para a comunidade, para as pessoas, essa transformação que faz na vida das pessoas. Isso faz muito sentido para a nossa vida. E estar aqui realmente é uma honra. É isso, gente. Eu quero agradecer mais uma vez você que esteve conosco aqui em mais um episódio do nosso podcast e pedir para você não deixar de nos seguir nas redes sociais, @Senac Rondônia, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho, curtir e comentar também, tá bom? Espero vocês no próximo episódio, porque juntos construímos futuros. Até lá!